Graça e paz a todos os inscritos ou não aqui no canal. Neste vídeo falaremos sobre a localização do Jardim do Éden, para podermos entender a profecia de Isaías 66 em relação à criação de uma nação, ocorrida da noite para o dia. Com isso, podermos entender o verdadeiro brotar da figueira descrito por Jesus em Mateus 24. E também entender de que se trata o sinal do profeta Jonas. Assista o vídeo até o final e não deixe de assistir os outros vídeos. Estamos bem próximos do arrebatamento e início da tribulação, e isso é fato aos olhos do Espírito Santo e revelado em Josué, porém, poucos, uma minoria, conseguem enxergar. Antes do arrebatamento, o coração de pedra da humanidade deve ser quebrado, aquebrantado, moído e arado, para nele ser plantado a semente da palavra de Deus abundantemente, assim como, em um campo sendo plantado. Sabemos que há muito tempo a palavra vem sendo plantada, mas a conversão, o arrependimento, e o nascimento de uma nova criatura, se dá em um aqui e outro ali, mas não mais como no tempo dos verdadeiros apóstolos. Não houve o olhar para Deus de forma mundial e unânime, nunca como no brotar de uma plantação, que num dia está visível apenas a terra preparada, está visível apenas a terra arada, está visível apenas o barro moído, e, em outro dia, já é visível a terra completamente verde, com o brotar das sementes que lá foram plantadas. Esse olhar mundial e coletivo em unanimidade, esse olhar em massa para Deus, será preparado e feito por Deus, o qual preparará a terra, preparará o coração desses homens com o que em breve vem por aí, descrito em Zacarias e outros. Deus preparará o terreno, a semente será semeada, pelo sinal de uma possível destruição da humanidade. Com isso, enfim, o Evangelho eterno será pregado para o mundo todo de uma vez por todas, fazendo brotar a figueira para o fim, e essa geração, a qual será moída não passará. Seja para uns pelo medo da morte e aniquilação da espécie humana, para outros pelo temor a Deus, a fim de que o mundo inteiro olhe para Deus, e esse olhar mundial servirá de testemunho que todos foram chamados, porém, poucos perseverarão na fé. Será o testemunho que todos foram avisados de que há um único caminho, Jesus Cristo, a verdade e a vida, assim, cumprindo a profecia de Mateus 24, porque tudo que Deus diz e promete, Ele faz, querendo o homem ou não, e assim será. O Evangelho será mundialmente buscado, mas pouco entendido, porque tropeçarão nas vaidades e paixões, tropeçarão nos falsos profetas e nas mentiras da carne e entrarão na apostasia. Observe o que Jesus nos diz. Mateus 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A pregação relacionada em Mateus 24 se dá quando os habitantes da terra, independente de país e região, olharem para os acontecimentos que estarão presenciando nos dias que virão em breve, e neles brotará o sentimento de aniquilação e destruição da humanidade. E a figueira brotará, e não passará essa geração. Eles olharão e relacionarão os acontecimentos com a palavra de Deus, e somente assim, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, preparando o caminho do fim. Para esses homens que terão o coração moído, serão enviados os 4 anjos de Deus, os 4 querubins, os quais o mundo não entende, porque, no mundo, meias verdades são pregadas regadas com meias mentiras. Porém, em Ezequiel, Apocalipse e outros, nos deixam bem claro o que são os 4 querubins. Para uns, os 4 anjos são o terror e a condenação, porém, para outros, os 4 anjos são o ensino e o caminho para uma vida com Cristo. O mesmo Evangelho eterno de Cristo que nos ensina o caminho da vida eterna é o mesmo Evangelho que testemunha e testemunhará contra os que caminham transpassando a Jesus. A mesma espada de 2 gumes, a qual corta o homem do mundo e o enxerta no corpo de Cristo, esta mesma espada, por Deus, corta os ramos que não dão frutos, não pela vontade de Cristo, nem pela vontade do Pai, e sim, pela vontade dos próprios enxertos, o qual rejeitam o corpo ao qual foram enxertados não dando bons frutos.
A palavra de Deus e o Evangelho eterno de Cristo estão aí para todos, os quais queiram fazer parte do reino de Deus. Porém, nem todos querem conhecer a espada flamejante, nem os querubins, e assim, negam conhecer a Deus, por não comerem do fruto da vida, o qual é Jesus. Entretanto, essa rejeição não é culpa de Deus, e sim, é culpa do próprio homem, o qual não consegue e não quer se arrepender dos seus pecados, os quais lhes expulsam do paraíso, por não conhecerem a palavra de Deus, a qual é a espada flamejante, e por orgulho e arrogância, não buscam conhecer verdadeiramente a Jesus, conhecendo o querubim, o qual é o Evangelho eterno de Cristo. Assim, os homens, por si só, por sua ignorância em relação à palavra de Deus e ao Evangelho de Cristo, se afastam do jardim, se afastam do reino de Deus e são impedidos de comerem da árvore da vida, a qual é Jesus. É só você observar em Gênesis 3. Para que o homem não comesse da árvore da vida e tivesse a vida eterna vivendo em pecado, para que não comesse do fruto da vida indignamente, foi colocado os querubins e a espada flamejante para proteger o jardim e o fruto da árvore da vida. Está tão claro, pare e pense. É como que o querubim e a espada flamejante formassem uma parede intransponível para o reino de Deus, o qual é o jardim, porém, Jesus, a verdade e a vida, é a porta nesta parede, e assim, conhecendo o querubim e a espada flamejante, conheceremos a porta, a qual é Jesus. Assim, conhecendo o Evangelho eterno de Cristo, conhecemos a Cristo, e dele e por ele, podemos comer do fruto da árvore da vida, a qual é o mesmo Jesus, que nos atrai até ele mesmo. Observe o que Jesus nos diz. João 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus é a porta, erguida na cruz e aberta quando ressuscitou, para nos atrair para ele. Isso é a verdade e a vida. A verdade é a porta, a qual é Cristo, que também é a vida porque ele vive para sempre. Quem não passar por esta porta, não comerá do fruto da vida, nem participará do seu reino, o qual hoje já nos veio, não sendo deste mundo carnal, e sim, em espírito, em verdade e vida, já é em Jesus, não sendo de aparência exterior e sim interior. No interior de cada um que está em Cristo, enxertado no corpo, ao qual Jesus é o cabeça, passando pela porta e se alimentando do fruto da vida. Este reino de Deus já veio e foi estabelecido em espírito, não estando visível para todo olho ver, e sim, visível pela fé, mas que logo virá, no final da tribulação. Aí, sim, todo olho verá, será visível e palpável, porque o justo viverá da fé, e não por aquilo que pode ver e tocar. Observe o que Jesus nos diz. Lucas 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Hoje vivemos pela fé em Jesus, conhecendo a verdade e a vida. Com isso, podemos estender os braços e nos alimentar do fruto da árvore da vida, pois não somos estranhos à palavra de Deus, não somos estranhos à espada flamejante, nem ao querubim, ao anjo da igreja, que nos apresentou Jesus e fomos selados pelo Espírito Santo, de modo a não sermos queimados ao estendermos os braços e buscarmos da vida eterna. Observe o que a palavra de Deus nos diz. Gênesis 3, versículo 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Foi colocado em volta do reino de Deus, a sua palavra, a espada flamejante, a qual impede o homem em pecado de entrar no jardim sem a justificação de Cristo. A Bíblia num todo nos revela Deus, o jardim,
o fruto e consequentemente o caminho e a porta. Foram colocados também os querubins, ao leste, de onde nasce o dia, os quais são os mesmos de Ezequiel 1, os quais são o Evangelho eterno de Cristo em sua plenitude. Os 4 evangelhos estão em toda a palavra e em certos trechos de forma explícita e em outros de forma implícita, com parábolas e ensinos que somente na luz de Cristo, guiados pelo Espírito Santo, podemos entender. O Evangelho de Cristo, o Novo Testamento, ao qual fazem parte os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quais nos são garantidos pela palavra de Deus na visão de Ezequiel, para não haver outros além destes 4. Para que o homem não se engane com outro evangelho que até parece ser de luz, até parece ser anjo de luz, mas, na verdade, levarão a muitos para as trevas, pois são ensinos e doutrinas de demônios. Ezequiel confirma que há apenas 4 evangelhos, para não sermos enganados. O apóstolo Paulo, ciente disso, nos deixou o alerta, caso a passagem de Ezequiel não fosse entendida, mas nela, está bem claro que são os 4 evangelhos, os quais falam de Cristo, nos apresentam Deus, o Espírito Santo, a aliança e o reino. Observe o que Deus nos diz pela carta de Paulo. Gálatas 1, versículos 8 e 9, mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Em breve, aparecerá muita coisa além do que já tem aparecido em relação aos evangelhos, buscando contradizer e desacreditar a palavra de Deus, e principalmente, desacreditar os 4 evangelhos, isso por não conhecerem o que Paulo escreveu nem de que se trata Ezequiel 1. Os únicos 4 evangelhos verdadeiros de Cristo são Mateus, Marcos, Lucas e João, outros que surgem são mentiras, são anátemas. Nos evangelhos e em toda a palavra de Deus, conhecemos a Jesus, a verdade e a vida. Cristo veio ao mundo como homem, se deu em sacrifício como novilho, o cordeiro na figura do boi, subiu ao ponto mais alto, no céu, como uma águia para de lá nos observar, e em breve retornará como rei, para todo o olho ver o leão de Judá. Observe o que Deus nos diz em Ezequiel 1. Ezequiel 1, versículo 10, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia todos os 4. Os 4 querubins apresentam a mesma coisa, assim como os 4 evangelhos, e principalmente o Evangelho eterno. Pergunto: o que muda em sua vida a figura, ou a imagem literal de um querubim, ou dos anjos em questão? Não vai mudar em nada. Não nos faz diferença se a questão de como são os anjos. Porém, em relação ao ensino, que há apenas 4 evangelhos que falam de Cristo e tudo em relação ao reino, isso faz muita diferença em um mundo com as mentiras pregadas, e principalmente, para os dias da tribulação, onde muita mentira surgirá. Entretanto, a verdade é esta, descrita em Ezequiel 1. São apenas 4 evangelhos de Cristo, os quais são o anjo da igreja, que nos apresentam Jesus. Com isso, os evangelhos nos apresentam a verdade e a vida, nos revelam Deus. Este é o verdadeiro ensinamento em Ezequiel 1, principalmente para aqueles que infelizmente passarão pela tribulação. Voltando à questão do reino. Quem quiser entrar no jardim do Éden, o qual é o reino de Deus hoje em espírito, e comer da árvore da vida, a qual é o corpo de Cristo, deve ser íntimo do anjo da igreja, íntimo do querubim e ser íntimo da espada flamejante a ponto de não ser queimado ao estender a sua mão e comer do fruto da árvore da vida. Íntimo, a ponto de que, as suas boas obras, sendo o nascimento de uma nova criatura em Cristo, possa passar pela prova e receber deste alimento, para a salvação, para a vida eterna, comendo do fruto da árvore da vida. Devemos ser íntimos da espada flamejante que é a palavra de Deus,
não em questão de decorar os capítulos e versículos da Bíblia, mas sim, entendermos e vivermos o que nos é dito e ensinado. Devemos conhecer Jesus de forma verdadeira, com o coração aberto, comermos do corpo de Cristo, comermos da árvore da vida de forma digna, sabendo que comemos e por que comemos, e não, comendo como os cães, os quais comem qualquer coisa que lhes dão sem saber de onde vem, nem para onde vão. Por isso, não dê as coisas santas aos cães. Observe o que Jesus nos diz. Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Há muitos cães por aí, se alimentando da carne de Jezabel, se alimentando de mentiras. Outros, cegos guiados por cegos, estão pensando comer da verdade, comendo sem saber o que comem, recebendo o que não conhecem. Por isso, comem indignamente, pois não sabem distinguir entre o Espírito Santo e a mentira dos falsos profetas que lhes oferecem Jezabel, Nicolaísmo e Balaão. Outros são como porcos, por pensarem que seus cascos fendidos lhes são por santidade. Por isso, se colocam acima de tudo e de todos, como que fossem os donos da verdade, donos da palavra e de Deus, a ponto de pisar sobre as pérolas, as verdades que lhes são ditas. Por isso, muitos não darão atenção à nossa pregação. Devemos comer do fruto da vida de forma digna, sabendo o que comemos e por que comemos, pois as ovelhas de Cristo têm os cascos fendido e remoem aquilo que come, e assim, come dignamente aquilo que lhe é dado pela palavra de Deus. Devemos olhar para dentro de nós e nos avaliar em relação ao conhecer e viver a Cristo, porque em Cristo, nenhuma condenação há. Assim, em Cristo, estamos dignos de comer da árvore da vida. No mundo opera o ministério da injustiça e o espírito de anticristo, os quais negam a Jesus e o enxergam como um homem que morreu, não enxergando a vida que está em nós proporcionada por ele. Por isso, esses, os quais estão no mundo, dormem abraçados com a mentira, morrem por suas fraquezas e doenças, banhados pelas suas vaidades e paixões, não conhecendo a Cristo. Porque, se conhecessem a palavra de Deus, se conhecessem o Evangelho eterno de Cristo, se conhecessem o querubim, se conhecessem a espada flamejante, poderiam comer do fruto da árvore da vida, porque conheceriam a Cristo e o reino de Deus, o qual já nos é em espírito. Quem participa do corpo do Senhor sem o conhecer, sem conhecer o reino, participa de forma indigna, participa de forma fraca, doente e indignamente. Sobre eles continuam os seus pecados e do corpo são cortados, por não serem dignos do corpo de Cristo, por não serem dignos da igreja verdadeira, a qual não é de pedra. Por isso, a falsa igreja não participa da vida de Cristo, e sim, se condena, culpada da crucificação do justo, no transpassar da sua carne e no derramar do seu sangue. São eles, os quais negam a vida, pois não vivem em Cristo, nem permitem que Cristo viva neles. Há o testemunho no céu, e um deles é o do Espírito Santo, o qual habita em nós, ao dizermos sim para Jesus. E na terra, para os do mundo, fazemos e damos o nosso testemunho em memória de Cristo, até que ele venha no final da tribulação. Testemunhamos sem culpa ou vergonha diante dos homens, nos batizando nas águas e comendo da ceia do Senhor ao congregarmos com os irmãos. Não tendo isso nada a ver com a igreja de pedra, e sim, entre irmãos, tudo a ver com a igreja que somos, cada um de nós em Jesus, para sermos dignos dele. Observe o que Deus nos diz na carta de Paulo. 1 Coríntios 11, versículo 27 ao 30, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A igreja verdadeira sabe, e tem certeza,
de forma inabalável e inquestionável que ela é a Igreja em Cristo, que ela conhece o verdadeiro pastor e ele a conhece. Isso é digno do corpo de Cristo. Fora de Cristo, nada somos. Cristo vive em nós, por estarmos enxertados nele, por estarmos fazendo parte do seu corpo, o qual é justo e fiel, o qual nos permite estender o braço e comer da árvore da vida, comer da vida eterna. Assim, para nós, nenhuma condenação há. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso já nos é em Espírito. Em Cristo, temos a oportunidade de entrar no reino de Deus, do qual estávamos afastados pela ação do pecado. Pela graça de Cristo somos justificados diante de Deus, ao nos deixarmos fazer uma nova criatura, não mais herdeira da morte, e sim, herdeira do Pai que está no céu, herdeira do reino, o qual nos veio em espírito e em verdade. Este reino, ao qual já fazemos parte em Cristo, não é de visão exterior, não é visível aos olhos da carne. O reino de Deus já veio, é visível em espírito, e pelo Espírito Santo de Deus somos habitados, o qual nos unge, nos selando e consolando. O Espírito Santo é o penhor para a vida eterna, e garantindo, pela justificação de Cristo, a nossa entrada no paraíso, hoje em espírito, mas que, em breve, virá para todo o olho ver. Ou vocês pensam que Jesus enganou o ladrão que estariam no paraíso naquele dia? Lucas 23, versículos 42 e 43, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ali, na cruz, foi consumado. Jesus abriu a porta nele mesmo, para a salvação de todos os quais digam sim para ele. A partir dali, consumado o sacrifício perfeito, o véu da carne que nos separava de Deus foi rasgado, e a porta foi aberta. Dali em diante, foi garantido para a Igreja a salvação, somente nele há a salvação, e nós, fazendo parte do seu corpo, também somos salvos, e o acompanhamos para o reino de Deus, o qual, hoje, já nos é em espírito no paraíso, no reino. Em questão ao ladrão, é simples. Ele se deu conta da sua condição de pecador, ali, nos últimos momentos da sua vida, ele aceitou trabalhar na vinha. Ele aceitou e reconheceu a sua condição de pecador, ele reconheceu em Jesus a verdade e a vida, aceitando e pedindo pela graça de Cristo, em seus últimos momentos encontrou o tesouro, achou a porta, fez parte da vinha, com isso, pôde entrar no reino, pôde estar com Jesus no paraíso. O reino já veio, o paraíso, é o tesouro que poucos conseguem encontrar, porque não é de aparência exterior, e sim, interior. Entretanto, conforme a palavra e as profecias de Deus, em breve, este reino invisível, mas real, logo virá com Jesus, de forma visível e palpável, com seus corpos incorruptíveis e glorificados. Aí, sim, será para todo o olho ver, até mesmo, aqueles que o transpassaram, os quais negaram a Jesus. Quem quiser entrar no paraíso, o qual é o reino de Deus, e comer da árvore da vida, para ter a vida eterna, deve conhecer o anjo da igreja, e assim, conhecerá Jesus, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne. Do Evangelho eterno de Cristo brota a verdade e a vida, nos atraindo para Ele, em busca de matarmos a nossa sede. Caminhamos em Cristo, como parte do seu corpo, andando segundo a vontade de Deus, seguindo esta fonte de água viva, seguindo este rio que nos guia para o reino do Pai, para o paraíso e para a vida eterna. São 4 rios, que se estendem de um único rio dentro do jardim, que se estendem do reino de Deus, fonte de água viva, a qual é Jesus, a plenitude de todas as coisas. Da mesma forma que os seus 4 evangelhos se estendem de um único evangelho eterno de Cristo, a palavra de Deus, a plenitude que leva para Ele mesmo, por sermos atraídos por Ele, para seguirmos o seu caminho, seguindo em direção da fonte, guiados pelo Espírito Santo. Observe esta relação. O Evangelho de Cristo são 4 querubins, 4 anjos,
mas também são 4 rios, que brotam de um único rio, a sua plenitude, a qual é Jesus, o rio de riqueza incomparável, que está à disposição de todos, mas nem todos querem ter o compromisso com Cristo. Poucos querem se banhar nesta água, poucos querem comer deste pão e beber deste vinho. Se buscarmos a Cristo, passaremos pelos querubins, passaremos pela espada flamejante, e encontraremos o tesouro, encontraremos o paraíso, ao passarmos pela porta, pois somos guiados pelo Espírito, caminhando na palavra até a sua plenitude, Jesus, a verdade e a vida, a porta para o tesouro escondido. João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim, devemos seguir o Evangelho de Cristo. Para conhecermos a Cristo, devemos seguir o rio, o caminho, em direção à sua plenitude que está no jardim, que está no reino. Observe o que Deus nos diz. Gênesis 2, versículo 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O véu da carne foi rasgado e aberta uma porta, para o paraíso, foi aberta uma porta para o reino de Deus, a qual é Cristo. Entretanto, mesmo com este véu rasgado, e esta porta aberta, poucos conseguem encontrar, muitos não querem olhar para Cristo, caminhar e entrar por ele, porque vivem na mentira da porta larga. Mateus 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. A porta para o paraíso foi aberta em Cristo pelo próprio Cristo, e a porta da prisão foi rasgada, porém, nem todos querem sair e deixar essa prisão, preferem ficar aprisionados às mentiras, a todo tipo de engano e de acréscimos formando um falso evangelho, que são fermentados e preparados por homens, por lobos gulosos, em busca do benefício próprio em atender às suas vaidades e paixões, preferindo assim, passarem pela porta larga que leva para a perdição. É triste ver que, muitos, não queiram entrar por esta porta, por olharem para as atitudes dos falsos que estão por aí. E dos falsos, fazem as suas pedras de tropeço, seja pelos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores e falsos irmãos, uns magoados com a carne e com o comércio estabelecido nos templos de pedra. Este fato carnal alvoroça a carne, e faz a carne tropeçar na própria carne, por isso, muitos estão tropeçando em si mesmos e no próximo, como argumento e desculpa para sua queda. Muitas coisas, entre elas a vaidade e principalmente a mágoa, mágoa de um irmão, mágoa de um pastor, mágoa pela venda da fé, mágoa pelos políticos que se dizem cristãos, mágoa pelas simpatias e macumba gospel, mágoa pelo cantor gospel e tantas outras coisas da carnalidade, as quais estão sendo por pedra de tropeço de muitos que, na verdade, não tropeçam nos homens, e sim, tropeçam em uma pedra maior ainda, a qual é a palavra de Deus, a qual é o Verbo, o qual morreu na cruz por toda a humanidade e por estes é desprezado. Muitos estão deixando Cristo de lado e preferindo argumentar que não querem seguir o caminho devido aos próprios homens, os lobos, os cães gulosos, os cegos que guiam cegos. Colocam na conta e culpam a Deus porque são perseguidos, feridos, indignados, entre outros argumentos e desculpas, para deixarem o caminho. Não querem, de maneira alguma, serem afligidos, por isso, perdem o ânimo, esfriam, apostatam da fé, apodrecem e caem do lugar que nunca conheceram, por não assumirem um compromisso fiel e verdadeiro com Cristo. Para eles, o seu eu, o seu ego, vale mais que o ato de Cristo na cruz. Jesus disse. João 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição está aí, no mundo, onde opera a injustiça, pela ação do espírito do anticristo, para que o homem não encontre a porta, e aqueles que a encontram, são afligidos e injustiçados, para que,
desanimem e não persistam na fé. São tantas aflições e injustiças, porém, além delas tem as falsas profecias, umas compradas com Pix, e outras, falsamente profetizada para a elevação do ser carnal em seu ego. Como elas nunca acontecem, o homem culpa a Deus, e olha para toda a palavra como que ela fosse falsidade e engano. Hoje, os homens não sabem o que é a perseguição contra a igreja, não sabem o porquê de tomarem a sua cruz e seguirem a Cristo. Não conhecem a perseguição como o povo da igreja primitiva conheceu, e principalmente, como os últimos que se converterão durante a tribulação irão provar, muitos, somente na tribulação darão à luz a uma nova criatura, por isso, serão dias terríveis para as grávidas. A igreja que se fará igreja diante da morte, aí, sim, muitos provarão da perseguição e dos dias terríveis que serão, como nunca houveram, nem haverão jamais. Porém, o sinal está aí, para que muitos acordem e se convertam. Antes da tribulação virá o arrebatamento, mas bem antes dele, virá o brotar da figueira de forma mundial, depois do brotar da figueira, virá a falsa paz e tranquilidade, e assim, virá a apostasia, onde a humanidade entrará nos tempos de Noé. Só assim, aquilo que detém o anticristo será tirado, somente nesse dia virá o ladrão, e levará o seu tesouro e ninguém verá, ninguém abrirá sua boca e dirá, a igreja foi arrebatada. Pelo seu ego, de ter ficado para trás, também, pelo caos, pela morte e pelo inferno que entrou no mundo, dando início à tribulação. Nesse dia, começará o verdadeiro terror, a caçada e a perseguição pelo ódio contra este povo, o qual, somente durante a tribulação, se deixará fazer igreja de Cristo. Entretanto, antes disso, antes dos dias terríveis que virão, logo mais, em breve, já às portas, toda a humanidade terá os seus olhos voltados para Cristo, para que se cumpra o sinal que Cristo alertou, que é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Observe o que Jesus disse. Mateus 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O mundo em massa, todas as nações, olharão para o Evangelho, olharão para o anjo da igreja e para a espada flamejante, enfim, o mundo inteiro, de forma unânime, olhará para a palavra de Deus, a fim de se cumprirem as profecias que dão início aos últimos dias, e isso se dará com o arado que será feito pelo próprio Deus, para que o homem que dorme, acorde, para que o coração de pedra vire pó, e assim, esteja preparado para receber a semente da palavra de Deus. Mundialmente, de forma maciça, a coletividade, os homens buscarão as respostas na palavra de Deus, buscarão encontrar a porta para o paraíso, para encontrar o reino e comer do fruto da árvore da vida. Cristo nos atrai para ele, e pelo Espírito Santo, nascemos uma nova criatura, não mais nascida da carne, a qual estava impedida de estender o braço em direção da árvore da vida, comer do fruto e ter a vida eterna. Jesus nos guia e nos coloca no paraíso, nos coloca no reino, o qual já é em espírito. Tudo está em Cristo e para Cristo, isso é a plenitude que lhe foi dada pelo agrado do Pai. Observe o que Deus nos diz na carta de Paulo. Colossenses 1, versículo 18 ao 20, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Entretanto, a carne dos homens, em suas vaidades e paixões, não os permitirão encontrar o jardim, não os permitem encontrar o verdadeiro tesouro, por estarem cegos diante do reino, o paraíso. Mesmo vendo, não enxergam a verdade e a vida. A carnalidade não os permitem passar pelo querubim e pela espada flamejante, e assim, não conseguem estender os braços e comerem da árvore da vida, por não serem dignos de Cristo. Em breve, este reino, hoje espiritual, virá de forma visível e palpável para todo olho ver, até mesmo aqueles que o transpassaram,
E não tem nada a ver com o soldado romano lá da crucificação, e sim, todos os que negam a palavra, negam o seu reino, os quais negam o conserto que é Cristo. Muitos negam a Jesus, por não conhecerem a palavra, outros, não participando da ceia do Senhor, nem do batismo nas águas. Não participando do espiritual de Deus, nem do visível e palpável, o qual serve e dá testemunho diante dos homens, para que muitos, dos quais não têm a Jesus, possam estarem cientes de Cristo e da sua palavra, para que o busquem. Para que possam sentir o mesmo amor e entrem no caminho, e assim, tomem uma postura correta diante do Senhor. Primeiramente, por amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a ponto de testemunharmos das coisas de Cristo, para que o próximo também encontre o maior tesouro que poderá encontrar. A atitude de declararmos, diante de tudo e de todos, de que tomamos uma decisão diante de Deus, tanto em espírito, pelo qual somos selados e batizados, tal como, diante dos homens, no batismo, no repartir do pão e na divulgação da palavra, não sentindo medo ou vergonha em dizermos que servimos a Jesus, e isso, fazemos em testemunho e memória do nosso Senhor e Salvador até que Ele venha, porque Ele vive para sempre. Mateus 10, versículos 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Você já prestou atenção nos maus testemunhos dados hoje em dia? Pergunto. Eles testemunham da verdade e da vida? Ou testemunham em benefício dos seus interesses, vaidades e paixões? Somos e devemos ser as testemunhas de Cristo diante dos homens, para que a verdadeira obra seja feita também na vida deles. Isso para a salvação de muitos, porém, a condenação de outros tantos, os quais, vendo, vejam, e se não perceberem são por si só culpados, e ouvindo, ouçam, e se não entenderem por si só são culpados, para que, se não se converterem, não lhes sejam perdoados os pecados. Ninguém no céu, no mar, na terra, ou abaixo dela, poderá inocentar-se alegando não conhecer a verdade, justificando-se por ignorância. Em breve, o Evangelho eterno será bradado por todo o mundo, e ninguém poderá dizer que não foi avisado. Sim, todos foram, são e serão igualmente avisados, porém, nem todos estão com o coração aberto para o aviso. Por isso, não enxergam, estão cegos, por não serem ungidos pelo Espírito Santo, e sim, se deixam guiar por espíritos imundos e demônios, não enxergando claramente as coisas de Deus, as quais, sem Cristo, lhes são apenas parábolas e figura de linguagem. Observe o que Jesus nos diz. Marcos 4, versículos 11 e 12. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, e não percebam, e, ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. O ápice dos avisos vem aí, com o brotar da figueira, e esse é o testemunho, para que ninguém se justifique por ignorância, pois, todos, estão e estarão cientes de que, a verdade e a vida é Jesus. O homem sem Jesus, não pode estender os braços e se alimentar do fruto da árvore da vida, porque está em pecado, está lançado fora do reino, está lançado fora do jardim, se mantendo herdeiro de Adão. Todos podem e têm o direito de brotar e darem bons frutos em Cristo. Do contrário, continuam caindo e secando, pois, neles, Cristo não encontra bons frutos, isso porque não fazem parte do corpo de Cristo, não fazem parte da vinha, nem da oliveira, nem da figueira, por isso, continuam amaldiçoados na herança da carne e do pecado, secando e morrendo longe do jardim, longe do reino, longe da verdade e da vida. Muitos, por aí, aos olhos dos outros cegos, até parecem que brotam e frutificam, vangloriados e exaltados pelas suas próprias bocas e línguas, enaltecidos pelos seus pândegos, bobos da corte torcida organizada.
Porém, aos olhos de Cristo, são homens inflados de si, que não são aquilo que se apresentam diante dos homens, mas que não podem enganar a Deus. São o produto mentiroso da carne, se passando por fruto da oliveira, a qual não mente, mas neste caso, são frutos mentirosos. Mentem que vivem e caminham segundo o Espírito Santo, oprimindo os pobres e blasfemando, porém, na verdade, são guiados por espíritos imundos e demônios. São as sinagogas de Satanás que relacionam a fé com riquezas materiais. Lembre-se, nem por isso tropeçaremos, nem por isso abandonaremos a nossa fé, Deus e a salvação. Abacuque 3, versículos 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não há, nem haverá para o homem argumento que justifique abandonar a Deus, ou que o justifique de ficar de fora do reino, o qual já foi estabelecido de forma interior na primeira vinda de Cristo. Por isso, poucos conseguem enxergar, porque são carnais, querem ver e tocar. Neles não há fé. Sem Cristo, tudo lhes é por parábolas e figuras de linguagem. Infelizmente, muitos ficarão de fora, por negarem o reino já estabelecido pela fé em espírito. Muitos, ao invés de olharem para o reino, a verdadeira nação santa estabelecida num só dia, descrita em Isaías 66, e darem glória à verdade e à vida, a trocam, a negam, e em seu lugar colocam os seus interesses mais obscuros, por aquilo que podem ver e tocar, mas que, em verdade, no que acreditam está longe de ser a nação santa, porque negam a pedra angular, negam a Jesus, com isso, negam a Deus e tudo o que têm, lhes será tirado, porque não dão frutos em Jesus. Mateus 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Isaías 66. É o estabelecimento do reino de Deus por Cristo, lá no passado, quando ele foi levantado na cruz. Com isso, nasceu a verdadeira nação santa, a verdadeira Israel do Senhor, este reino espiritual, o qual, jamais, negará o nome de Cristo, a sua palavra e o seu testemunho. Observe o que Deus nos diz em Isaías. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Em uma hora não havia o reino de Deus, pois a humanidade estava condenada à morte e ao inferno, não havia salvação, havia apenas o reino de trevas dominado por Satanás e seus demônios. Porém, cumprindo as promessas de Deus, entre elas, a de Isaías 66, logo, em um só dia, foi estabelecido, foi criado, veio ao mundo, nasceu de uma só vez a nação santa, a verdadeira Israel do Senhor, a qual é a Igreja de Cristo e o reino em espírito, do qual o mundo odeia e se opõe. Em Jesus fomos estabelecidos reino e sacerdotes do Pai. E quem pode ver o reino? Quem pode ver o reino, o paraíso e comer do fruto da árvore da vida são todos, os quais nasceram do Espírito, e a carne não nos é impedimento de ver o reino, o paraíso, porque somos íntimos da palavra de Deus, do anjo da igreja e da espada flamejante. E quem testemunha disso? Sim. Muitos dos que estavam na hora em que Jesus falou da promessa do reino em Mateus 16, permaneceram vivos e viram o reino ser estabelecido quando Jesus foi crucificado e no terceiro dia ressuscitou. Lá na cruz, o reino foi estabelecido, o jardim e o paraíso foram revelados aos verdadeiros adoradores, os quais são a nação santa, o reino do Pai. João 4, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O homem teve e tem, em Jesus, o direito de nascer de novo, não mais da carne, e sim, do Espírito Santo,
que veio e permanece, selando cada um que diz sim para Jesus até que o tempo determinado termine e o reino, o qual hoje é espiritual, venha de forma visível e palpável no final da tribulação. Observe a promessa de Jesus para os que testemunharam o estabelecimento do reino, a fundação da nação santa. Mateus 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muitos testemunharam da vinda do reino, e puderam ver, até tocar, como o apóstolo Tomé fez no corpo de Cristo, incorruptível e glorificado. Porém, hoje, muitos negam o reino que já veio, assim, por ignorância, vaidade ou outra, negam a verdade e a vida, transpassam o concerto. Hoje, uns pregam o reino que veio, mas não conhecem e não entendem o reino que virá. Outros pregam o reino que virá, entretanto, negam e não conhecem o reino que já veio e foi estabelecido em espírito em um só dia, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim foi a vinda de Cristo e o estabelecimento da nação santa, a Israel do Senhor, o reino do Pai. Foi rápido e eficaz a abertura da porta da salvação, por Cristo, em Cristo, que leva para o paraíso, que leva para o reino, onde, com a vinda definitiva de Cristo, habitaremos com Deus pela eternidade. Prepare-se, em breve, Jesus virá como ladrão e ninguém verá o arrebatamento daqueles que prepararam a sua arca. Porém, 7 anos depois, no final da tribulação, Jesus virá como Rei dos Reis, para todo olho ver, e não queira estar no mundo vendo a sua chegada trazendo o seu exército. Sim, sou repetitivo, para que as pessoas possam entender e sempre que houver uma oportunidade, possam falar sobre isso, sem esquecer o que foi repetido exaustivamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém.